Eu vou puxar um pouquinho, ó, do que nós vimos ontem, tá? Esse é o nosso cérebro, que aparece aqui. Aqui do lado esquerdo é o lobo frontal, tá? Parte frontal, essa fica atrás da testa. É nessa região aqui que a função do cérebro faz com que nós desempenhemos a nossa mente, né? A nossa razão, o nosso discernimento, a nossa consciência. Tudo é função dessa parte da frente aqui, chamado lobo frontal. Nossos pensamentos, e é aqui que age o Espírito Santo. E nessas partes coloridas, né? Esse é o sulco central do nosso cérebro. Na parte de trás é onde nós recebemos todas as informações, tá? E a parte da frente, responsável pelo início dos nossos movimentos. Então, essa parte de trás aqui é onde nós sentimos, né? O tato, a dor, a temperatura, aonde chegam as informações. E a parte da frente é onde inicia os movimentos, inicia a fala, por exemplo, né? Está aqui também. E essa parte de trás, aqui assim, ó, é onde nós ouvimos, onde chega a informação da audição. Aqui bem atrás, do lado direito, é onde chega a informação da visão. Então, nós recebemos as informações e aqui, essa parte do cérebro é que traduz as informações em audição, em visão, em gustação, em olfato, tá? Aqui abaixo do cérebro chama-se tronco cerebral e aqui do lado direito está o cerebelo, tá? O cerebelo é responsável pelo equilíbrio e pela correção dos nossos movimentos. E aqui no tronco cerebral, alguns núcleos, né? Eu falei ontem e vou falar amanhã, né? De núcleos que tem aqui e que enviam hormônios para todo o cérebro e influenciam nossas emoções e nosso comportamento. E mais uma vez, as informações, né, que eu falei para vocês, que chegavam. A parte aqui, ó, é o nosso labirinto ou aparelho vestibular, responsável pelo equilíbrio. Depois do ouvido, né? Chega aqui no córtex auditivo, né? Toda a informação que chega aqui no córtex auditivo é transformada em audição. Dos olhos, chega aqui atrás, né? O córtex visual. E aqui, assim, está o córtex gustatório. O córtex é a parte mais externa, como se fosse a casca do cérebro, tá? Isso é córtex. Aqui o córtex olfatório. E aqui, como aparecendo tipo uma batata aqui, né? Esse núcleo chama-se tálamo. Então, ele é que distribui para cada parte do cérebro as informações. E bem abaixo dele está o hipotálamo. Ontem nós falamos, né? Explicamos direitinho como é que funciona cada parte dela. E aqui também nós mostramos, eu vou recapitular para vocês, essa parte olhando de cima o cérebro, tá? Nosso cérebro tem dois hemisférios, duas partes semelhantes, não são iguais. E tem ligação entre elas, células do sistema nervoso, os neurônios, eles cruzam aqui, né, de um lado para outro. Cada hemisfério do cérebro, ele predomina em alguma função, ambos trabalham em todas as funções, mas há um predomínio de um lado ou do outro. No lado esquerdo aqui, por exemplo, a nossa fala,
Na maioria das pessoas é uma função onde predomina aqui do lado esquerdo, tá? Fala das pessoas. Lado direito aqui, por exemplo, a compreensão musical, da música. Então, é predominantemente do lado direito que a gente recebe a informação e a tradução, né? E a compreensão da melodia e da harmonia. Do lado esquerdo é o ritmo. Então, essa parte da frente aqui, ó, é o lobo frontal e a parte mais externa, o córtex pré-frontal. É aqui no córtex pré-frontal que temos a função da nossa mente, da nossa razão. E hoje nós vamos falar nisso, né? Nossa consciência, onde nós discernimos o certo do errado e aonde o Espírito Santo influencia, tá? E essa parte colorida aqui, ó, chama-se sistema límbico. É esse que é responsável pelas nossas emoções, tá? Nós externamos as emoções. As emoções agem ou são compreendidas e são formadas através de neurotransmissores, substâncias químicas formadas pelos neurônios, pelo sistema nervoso. E ela é expressa através de hormônios. Os hormônios são formados pelas glândulas, nas glândulas. Então, todas as nossas emoções são exteriorizadas através de hormônios. O sistema nervoso tem influência nas glândulas, sistema endócrino, e o sistema endócrino das nossas glândulas tem influência do sistema nervoso. Então, essa parte colorida são os núcleos responsáveis pelas nossas emoções, tá? As emoções são aquele comportamento, né, que as outras pessoas notam na gente. Então, elas são exteriorizadas. Quando essas emoções alcançam o nosso córtex pré-frontal, então eles se tornam perceptíveis, né? Então, a percepção de nossas emoções são chamadas sentimentos. Sentimentos é aquilo que só nós sentimos. Emoções é o que as pessoas conseguem perceber dos nossos sentimentos. Aqui é um neurônio e aqui é o outro neurônio. Então, são dois neurônios e essa é a região onde os neurônios se comunicam, chamada sinapse. Todas as nossas funções nervosas ocorrem através dos neurônios e essas ligações das sinapses. Está um neurônio passando a informação para outro neurônio. Essa região aqui de ligação é chamada de sinapse, tá? Então, o que passa pelos neurônios é um estímulo elétrico, ou seja, uma faísca elétrica. Os neurônios precisam formar essa energia elétrica, né? Essa faísca elétrica, ou esse impulso elétrico. E para passar de um neurônio para outro, é através de neurotransmissores. Essas bolinhas aqui representam substâncias químicas. E essa substância química passa de um neurônio para outro, e lá no outro neurônio ele abre um canal iônico. Íon como sódio, cálcio, cloreto, fosfato, tá? São elementos químicos que têm carga elétrica. Então, quando eles entram ou saem das células, eles modificam a carga elétrica das células. E aí dispara um outro estímulo elétrico. E assim vai passando de uma região para outra, através dos neurônios, essas informações, tá? Aqui, mais uma vez, a liberação do neurotransmissor e a ligação aqui, ó, do receptor de outra célula, que está entrando e saindo pelo sangue, os hormônios vêm pelo sangue, e os neurotransmissores aqui, entre os neurônios, de um neurônio para outro, tá? Nós vemos, então, como os neurotransmissores e hormônios atuam em nossas emoções, ou formando nossas emoções. O primeiro deles, adrenalina. Adrenalina é um hormônio, tá? Eu escrevi aqui em letra vermelha o que é fisiológico, mas
características negativas, tá? Em azul, as positivas, né? As características positivas. A adrenalina, então, é um hormônio que é liberado pelo nosso organismo em situação de estresse. E a noradrenalina, que está mais aqui embaixo, é o terceiro, ó, ela é um neurotransmissor. Neurotransmissor, então, é liberado ali no sistema nervoso, enquanto que a adrenalina é liberada no sangue, tá? Pela glândula suprarrenal. Então, a noradrenalina é um neurotransmissor que age na amígdala. A amígdala é o núcleo que é o botão de disparo das nossas emoções. Então, esses dois hormônios, adrenalina e cortisol, liberados pela glândula da suprarrenal, e a noradrenalina como neurotransmissor, eles preparam o organismo para combater uma agressão. Isso é chamado de estresse, tá? Então, produz a adrenalina medo, estresse, ameaça. Essas são as emoções que ela está ligada, né? O cortisol é no estresse, né? E produz também ansiedade. Nos distúrbios de humor, quando o cortisol está aumentado no organismo, então ele produz ansiedade, tá? Tanto a adrenalina como o cortisol e a noradrenalina, eles são liberados para preparar o organismo. A reação do organismo a uma agressão é chamada reação, situação de estresse, tá? Mas é também, hoje nós entendemos o estresse como a causa da uma situação externa, né? Ou emocional que causa esse comportamento, né? Esse comportamento de estresse, de ansiedade, de medo, tá? Mas Deus formou, né, esses hormônios para preparar o organismo para enfrentar, para lutar ou para fugir de uma situação. Mas mas é só por alguns minutos, né? Preparar o organismo e depois eles têm que diminuir no corpo. Quando eles estão aumentados, então eles são prejudiciais, tá? Então, adrenalina, cortisol, noradrenalina, prepara o organismo para enfrentar o estresse, mas também provocam as emoções de medo, ameaça, ansiedade, euforia, êxtase, tá? E pode dar prazer também. A noradrenalina, por exemplo, esses efeitos são produzidos em locais diferentes de acordo com o receptor que tem. Então, o mesmo neurotransmissor pode provocar emoções diferentes ou comportamentos diferentes, de acordo com o receptor, aquela proteína onde se liga o neurotransmissor, e aí dispara uma cascata de reações, tá? Serotonina, esse é o neurotransmissor, tá? No sistema nervoso também é produzido, a serotonina, a maior parte da serotonina, ela é produzida no intestino delgado, 95%. 5% apenas é liberado no cérebro. E ela tem no cérebro, né, ações, então, né, é o hormônio da felicidade, do bem-estar, da satisfação, do bom humor. Serotonina estando alta, é isso que acontece, tá? Todos os neurotransmissores e hormônios, eles aumentam a sua liberação e depois tem que diminuir, tá? Então, eles vão aumentando e diminuindo conforme a necessidade. Dopamina é outro neurotransmissor do cérebro, e essa produz prazer, a motivação e bem-estar. A serotonina e a dopamina, como neurotransmissores, elas devem aumentar, né, na sinapse e depois diminuir, tá? A dopamina, por exemplo, quando em excesso, quando por muito tempo, em muita quantidade no nosso cérebro, produz esquizofrenia. As endorfinas são outros neurotransmissores que produzem analgesia, ou seja, inibição da dor, produz satisfação e também está
ligada ao bom humor. E a ocitocina é o neurotransmissor do amor, da afeição, da empatia, tá? Então, esses são tipos de neurotransmissores que influenciam as nossas emoções, tá? A dopamina, por exemplo, ela produz prazer. Tudo que produz prazer tende a ser repetido. E quando a gente quer sentir prazer a qualquer custo e foge isso ao controle da nossa mente, isso vira vício. A ocitocina, por exemplo, é liberada quando comemos açúcar e gordura. A, a dopamina, ela é liberada quando a turma usa estimulantes, né, ou drogas estimulantes. O ritmo sincopado da música, a música rock, por exemplo, também libera dopamina. Quando esse prazer foge ao controle da mente, acaba virando vício, tá? A ocitocina aqui, ela é liberada, por exemplo, durante o parto, para a contração do útero, e também sempre que nós, em situações, né, em que vemos, conversamos com pessoas que a gente ama, né? Então, é chamada o neurotransmissor do amor. O cortisol e a serotonina, por exemplo, quando a serotonina aumenta no corpo, diminui o cortisol. Quando o cortisol aumenta, diminui a serotonina. Então, ele tem efeitos opostos, tá? Então, esses são os neurotransmissores que controlam nossas emoções e nossos desejos, tá? Os hormônios agindo nas glândulas formam ou despertam os desejos. E agora, então, vamos, irmãos, para a Ion. São os núcleos. Amanhã eu vou falar mais, tá? Desses núcleos e como eles provocam os distúrbios de humor. Transtorno obsessivo compulsivo, depressão, bulimia e outros, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso. Também amanhã a gente fala mais sobre o controle, tá? Esses neurotransmissores. A liberação de noradrenalina e aqui a liberação de serotonina. E aqui são substâncias que agem nessas proteínas que trazem de volta esses neurotransmissores, trazem de volta para os neurônios. Eu falei que eles são liberados, têm a sua ação rápida e tem que voltar. Então, em distúrbios emocionais em que falta esses neurotransmissores, é utilizado aqui substâncias, né, tricíclicos, fluoxetina e outras substâncias, para que mantenham esses neurotransmissores mais tempo na sinapse, então, melhorando, né, os sintomas de depressão, por exemplo. Muito bem, então nosso tema de hoje, né, é como Satanás e o Espírito Santo, né, e Deus disputam a nossa mente. Então, vamos para o primeiro slide. Vamos ver em que situação Satanás estimulou as emoções, ou seja, os desejos de Eva, e provocou o pecado. Ontem eu falei, e eu estou repetindo, qual era a diferença entre Adão e Eva, Jesus Cristo e nós? Adão e Eva foram criados com pleno domínio dos seus desejos e de suas emoções pela mente, pela razão. Eles tinham isso naturalmente. O que Satanás precisava fazer e ainda faz hoje para provocar o pecado? Ele estimula nossas emoções, os nossos desejos, a ponto de dominar ou inibir a nossa mente. E aí nós não conseguimos discernir entre o certo e o errado, somos enganados por nossas emoções e acabamos pecando, né? É isso que aconteceu. Eu vou ler aqui Gênesis, capítulo 3, de 1 a 6, para ver como Satanás enganou Eva, né?
A cobra era o animal mais esperto que o Deus Eterno havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos saberão, se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter conhecimento. Ali, então, apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, está aí, ó. Para Satanás ter controle sobre nós fazermos pecar, ele age nas nossas emoções. Ele desperta nossos desejos. E quando isso inibe a mente, nós acabamos pecando. Ou seja, sempre que geralmente, tá? Geralmente, quando nossas emoções e nossos desejos se sobrepõem à nossa mente, à nossa razão, nós acabamos pecando. Então, Satanás, ele estimula isso. Ele procura inibir a mente através da estimulação das nossas emoções. Conselho do Regime Alimentar, na página 23, diz o seguinte: o grande objetivo da reforma da saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, das emoções e do corpo. Então, geralmente, lá na Bíblia, quando nós ouvimos falar, né, em alma, espírito e corpo, está se referindo a isso: a mente, as emoções e o nosso corpo. E a reforma de saúde é garantir o desenvolvimento disso, ou seja, fazendo que a nossa mente esteja aberta para a atuação do Espírito Santo e predomine sobre nossas emoções. Nós falamos ontem, né, que a única coisa que vamos levar igualzinho para o céu é o nosso caráter. E o nosso caráter depende da nossa mente e das nossas emoções. Então, é na mente que se processam os pensamentos. Os pensamentos coordenam nossos atos e nossas escolhas. E a repetição dos nossos atos formam nossos hábitos. Então, os nossos hábitos mais as nossas emoções determinam o nosso caráter. Então, essa é a importância de nós conhecermos e vermos a relação entre mente e emoções. Então, num dos livros de Espírito e Profecia, né, Ellen White deixa claro que a Eva vinha conversando sozinha quando se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás escutou algumas palavras de Eva e começou a despertar nela, então, o interesse, né, em ter conhecimento, em ser igual a Deus, ou seja, foi estimulando as suas emoções a ponto de fazer com que Eva não lembrasse do que Deus tinha falado e Eva acabou pecando. Então, desse momento em diante, né, de Adão e Eva pecaram, nós agora nós nascemos sendo dominados por nossos desejos, nossas emoções. É isso que acontece. À medida que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo e vai amadurecendo nosso sistema nervoso, nós vamos conseguir ir dominando nossos desejos, nossas emoções. E só faremos isso, na maior parte do tempo, com o auxílio do Espírito Santo. Ele age na nossa mente, então, fazendo com que nós consigamos ir dominando nossos desejos, nossas emoções. O que Satanás faz? Estimula nossas emoções para inibir a mente. Então, essa é a disputa que existe no nosso ser. Vamos analisar agora a vida de Sansão. A vida de Sansão foi alguém que foi dominado e foi e o seu comportamento sempre dominado pelas suas emoções. E teve uma vida totalmente contrária ao que Deus tinha planejado para ele, né?
E aí, só no finalzinho, né, no finalzinho da sua vida, ele clamou a Deus e pediu que Deus devolvesse a ele, né, a força para ele cumprir. Então, ele cumpriu, né, plenamente a vontade de Deus somente no finalzinho, no finalzinho da sua vida, né. Ali em Juízes 14, 1 a 3, está falando que como que ele escolheu as suas esposas, né? Ele escolheu uma esposa primeiro, depois ela foi dada a um amigo dele, e depois ele escolheu Dalila, né? Então, ali, ó, Juízes 14, 1 a 3, diz o seguinte: Sansão desceu até a cidade de Tímina, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio das nossas parentes ou entre nosso povo? Olha a resposta de Sansão: É aquela moça que eu quero, porque é dela que eu gosto. Então, as escolhas das esposas foi unicamente pelo seu gosto. Ele se apaixonava, né? Então, foi feita uma escolha pela beleza, pela sensualidade delas. Ele não usou a razão, ele não usou a mente, ele foi dominado a vida dele toda pelas suas emoções. Juízes, capítulo 15, versículo 4, depois que a primeira escolha dele, a primeira mulher dele, foi dada a um colega dele, não para ele ficou com ira, né? Mais uma vez irado, pegou as raposas, acendeu fogo, né? Nas palhas ali e queimou os campos dos filisteus. Em Juízes, capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó: Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. Então, de novo, seu desejo sexual superou a sua mente, seu conhecimento, né? E o seu desejo sexual fez com que ele ficasse com a prostituta, tendo relações com ela, né? Então, desejo sexual sem limite, não limitado pela razão, ele procurou uma prostituta. Então, essa é o resultado, né, de Sansão. No finalzinho da vida, como eu falei, ele conseguiu se arrepender de tudo, Deus perdoou ele, e ele está lá, né, em Hebreus capítulo 11, como tendo na galeria da fé, né? Mas esse é, então, o exemplo de alguém que teve a sua vida dominada pelas emoções e não pela mente. Agora, pelo contrário, vamos analisar Daniel, né? Daniel foi um jovem que ele colocou na sua mente, né? Ele decidiu, ele tomou decisão, uma decisão racional, de não se contaminar com as iguarias do rei. Está em Daniel capítulo 1, versículo 8, né? Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele usou seu domínio próprio. O domínio próprio é quando nós usamos a nossa mente para dominar desejos e emoções. E ele, Daniel, usou, então, seu domínio próprio para manter a saúde do corpo e da mente. Ou seja, a nossa mente é uma função do corpo. Tudo aquilo que afeta o nosso corpo para o bem ou para o mal, ou seja, dando-nos saúde ou tirando a saúde, ele vai influenciar a nossa mente. Por isso que é tão importante os remédios na natureza e a reforma de saúde, porque ela torna a nossa mente clara para a atuação do Espírito Santo. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 325 e 328, Ellen White escreveu o seguinte: para se desviar de pecar, cada emoção e todo desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência, que são funções da nossa mente.
A mente deve ser mantida clara e pura para distinguir entre o bem e o mal. Então, aqui está claro, né? Por que que nós devemos manter a nossa mente livre de influência, tanto de drogas como de alimentação que obstruem a mente? A Ellen White fala em embotar a mente, em ser inibida. E isso é feito, né? E por isso que ela escreveu vários livros a respeito de nossa saúde. Vamos ver agora Romanos capítulo 8, 4 a 8. Paulo está falando também justamente da nossa relação entre a mente e as emoções.